mundo está cada vez mais complexo. Guerras e rumores de guerra colocam em xeque o futuro da humanidade. Novos sujeitos entram em cena neste novo complexo geopolítico. Não há mais espaço para nos limitarmos à contemplação dos eventos. É preciso sermos protagonistas. O momento é agora, o canal é o Ágora. Ágora da Geopolítica. Se inscreva, compartilhe, apoie. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. São exatamente 16 horas e 57 minutos. Vocês estão no Ágora da Geopolítica. Para quem não me conhece, meu nome é Xisto Souza Júnior. Estou coordenando aqui as atividades desta live super especial, neste horário que não é horário tão comum para vocês, mas eu espero que vocês possam estar participando ativamente, que possam compartilhar. Hoje, uma live muito especial, porque nós vamos receber aqui um importante jurista, o Dr. Lênio Streck, tá? Então, eu quero já colocar o Dr. Lênio aqui na tela para podermos iniciar. Dr. Lênio, boa tarde, muito obrigado pelo aceite. Muito bem, um prazer. Quero dizer, Xisto, que eu conheço a Ágora original da Grécia, em Atenas, né? Até fiz umas brincadeiras lá, fazendo um discurso na Ágora, né? Só tinha minha mulher como assistente para aplaudir, mas estávamos lá, né, na Ágora, assim como na Monumento de Palas Athéna, o Partenon, a prisão do Sócrates, que está lá também. Coisas maravilhosas. Eu pensei esse nome para o canal, doutor, justamente porque a ideia é a gente ter aqui um espaço um espaço aberto para o debate. Claro, o canal ele tem um perfil progressista, né? Então, mas nós já recebemos aqui pessoas que não são tão progressistas assim, mas sempre com grande respeito. Mas eu sonho um dia conhecer também, viu? É uma inspiração, eu gosto muito da literatura. Bom, deixa eu apresentar, gente, o Dr. Lênio, ele dispensa, de certa forma, a apresentação, mas eu acho prudente nós apresentarmos. Ele é advogado, mestre, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem pós-doutorado na Universidade de Lisboa, ele é professor titular. Se tiver alguma coisa que esteja equivocado, doutor Lênio, por favor, pode me corrigir, tá? Ele é professor titular dos programas de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da Unicinos e da Unesa Rio de Janeiro, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional e também membro da Comissão de Estudos Constitucionais da CFOAB, ex-procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e é sócio fundador do escritório Streck e Trindade Advogados Associados. O Dr. Lênio, ele é autor de dezenas de livros e, ao término dessa entrevista, eu vou, inclusive, perguntar como as pessoas podem estar adquirindo, se existe um site, algum local especial que possa estar adquirindo os livros do Dr. Lênio. Tá certo, doutor? Lênio, eu quero também, antes de iniciarmos, dizer que nós estamos... Eu quero aqui também externar, né, uma saudação por parte do doutor Félix Neto, que o doutor Félix, ele é uma das referências aqui em Campina Grande, com o escritório da advocacia Félix Neto, ele e o filho dele, inclusive, e ele estaria conosco aqui, mas ele teve uma audiência e não pôde participar, e ele manda um abraço, porque ele é um admirador também, certo? Aos colegas que estão online, quero agradecer a participação de Luiz Delcides, do Paulo Ricardo do Visão Calidoscópica, do canal Visão Calidoscópica, e também mandar um abraço, tá certo? Mandar um abraço para o Baraci, do canal Conexão Palhoça. Doutor Lênio, nós temos um roteiro que a gente entrou através do contato, nós repassamos, mas ocorreu ontem um evento que, se o senhor me permite, eu acho que é imprescindível nós comentarmos a respeito, claro. Porque para muitos é considerado uma derrota para o governo, né? Ontem o Senado ele rejeitou
a indicação do Jorge Messias, que é advogado-geral da União, uma indicação que o presidente Lula havia feito para o Tribunal Superior Federal, o STF, com 42 votos contrários e 34 votos favoráveis. Então, uma surpresa, porque mais de um século, que nós temos 132 anos, para ser mais preciso, sempre o Senado referendava a indicação do presidente. Eu queria saber, com sua experiência, doutor Lênio, o que de fato está ocorrendo? O governo errou? Bom, primeiro, quero aproveitar sobre Campina Grande, que eu conheço, eu já lecionei aí, fizemos um mestrado interinstitucional e eu ganhei uma camiseta do 13. Tenho guardado. Sim, sem dúvida. Tinha um aluno meu aí que era da diretoria do 13. Muito bem. Adoro Campina Grande. Foi uma derrota acachapante. O governo foi trucidado nessa votação. Por uma simples razão, faz 132 anos que isso não acontece. Só aconteceu no final do século XIX, em circunstâncias que nunca mais se repetiram, porque, veja, quem era o presidente, como que ele fez as indicações e quem eram. Hoje, o indicado tinha todas as condições. Percebe? O precedente, a única vez que aconteceu, um era general, outro era médico, não sei o que lá. Agora, nesta vez, por que a derrota é maior? Porque o indicado reunia todos os requisitos para ser aprovado. E este é um detalhe fundamental para entender o tamanho do buraco, o tamanho do problema institucional, político que se formou. O que fará agora o presidente da República? Eis a questão, né? Lênio, uma questão que eu gostaria de considerar é da parte da experiência e da expertise jurídica, né? A gente conhece a trajetória, eu fui atrás ontem para conhecer até um pouco mais o doutor Messias. Então, com relação à questão da trajetória dele, inquestionável, e é óbvio que a decisão foi ideológica aí. Só que a gente tem observado, pelo menos nesses últimos anos, uma aprovação muito assim, sabe, muito, como é que eu digo assim, com pouca distância, sem muita folga. Então, o Senado, ele está querendo passar algum recado para o STF na sua avaliação, porque o Flávio Dino teve uma diferença também não muito grande, o André Mendonça. Como é que o senhor visualiza essa parte, nessa perspectiva? As tensões entre o legislativo e no caso o Senado, com o executivo e com o próprio Supremo Tribunal, na medida em que também essa questão se acirra, principalmente a partir desse governo Lula, né, por causa do 8 de janeiro. O Supremo hoje paga pedágio pela sua atuação. A partir de 2019, 2020, o inquérito das fake news e a própria atuação do Supremo na pandemia, tudo isso ficou marcado, né? Se pode dizer que é o pedágio que ele está pagando. Ele está posto contra as cordas, digamos assim, muito mais pelos seus acertos que pelos seus erros. E aí se criou um imaginário, um discurso contra o Supremo, que é capturado ou até proporcionado, ou fundamentalmente proporcionado, pelos setores ideológicos que sentiram e foram atingidos pelo episódio do 8 de janeiro, não só pelos fatos em si, as condenações, etc., mas naquilo que simboliza. Veja que, além de tudo,
o custo político, né, para a extrema-direita foi bastante alto. E esses episódios todos agora são um modo de recuperar votos, né? Então, para isso, não tem. Começa com a demonização do Supremo. Os senadores estão fazendo campanha dizendo que o senador só deve se eleger se ele se comprometer com o impeachment do Supremo, isto é, de ministro do Supremo, o que significa dizer que a campanha de senadores para a próxima eleição é uma campanha que desinstitucionaliza previamente as relações entre Senado e Supremo Tribunal. Ou seja, o senador vai se eleger para apertar o botão de autoimplosão do sistema, percebe, X? Isto é uma questão que tem que ser dita. Então, por isso, agora, não só os placares eram mais apertados, como esse de ontem, que acabou sendo o contrário do que todos esperavam. E vai ficar cada vez mais difícil, né? Veja que o presidente. Dizem que o Senado sequer quer votar a próxima indicação, quando o presidente tem o dever, o direito e o dever de colocar um nome, porque afinal o seu mandato é de 4 anos e ele pode indicar em qualquer momento. Acho que o presidente Lula tem o dever de indicar outro nome e para mim, ele não tem o direito de não indicar. Essa é uma questão institucional e a questão é saber o que ele fará, né? Diante desse quadro que está se pintando aí, esse quadro que está se formando e que aponta para um aumento da tensão entre Supremo Tribunal e parlamento, eu até estendo isso para o parlamento. Digamos assim, Senado é com relação à aprovação ou fazer impeachment, mas o parlamento como um todo, né, que tem a ver com essa questão que fazer leis, por exemplo, que acabam criando problemas para o Supremo. Isto é, não sei se você já notou, mas muitas leis são feitas que você sabe que são inconstitucionais. E quando o Supremo declara, ele tem o desgaste de ter declarado, embora isso fosse sua obrigação. Então, fazer a obrigação enfraquece institucionalmente a Corte Suprema. Veja como é difícil. Uhum. Ontem, só para encerrar esse ponto, doutor Lênio, ontem eu acompanhei, né, acompanhei boa parte, inclusive, e a linha central dos argumentos que foram apresentados estava sustentada na ideia de que não caberia ao presidente Lula uma indicação agora, porque o ex-ministro Barroso, ele teria saído antes do tempo, e na prática o Lula, entre aspas, não teria direito, e a gente sabe que tem, porque está dentro o Lula não tem nenhum tipo de culpa do Barroso ter saído. Aí o ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte: bom, o presidente Lula ele tem condição, né, de indicar um outro nome. Eu sei que eu não trabalho com bola de cristal, imagino que o senhor também não, né? Mas o senhor acha que o Senado ele teria a ousadia de negar uma segunda vez um outro nome, ou o senhor acha que a questão mesmo ideológica superaria qualquer tipo de parâmetro ético nesse sentido? O presidente tem 3 opções. Não existe uma quarta. Na minha avaliação, não é o que eu quero, eu estou dizendo numa análise que você me perguntou, eu respondo a uma análise, ele tem 3 opções, 3 saídas. Uma, não indicar ninguém. Significa capitulação. Perdeu. E se conformou. Hipótese 2.
indica alguém a partir de um acordão com exatamente aqueles que derrotaram a sua indicação preferida. É uma capitulação. Então, duas hipóteses que eu descartaria. Qual é a única chance que tem? Primeiro, o que mais passa de matéria no Senado ou no parlamento hoje? Matérias de criminalização de ataque às mulheres, etc., proteção de direitos, cotas. Isso tem um trânsito maior, mesmo nos setores mais à direita. Concorda? Bom, se isso é verdadeiro, a terceira opção é o presidente indicar uma questão levando em conta a questão não estou dando como receita, essa é outra discussão que tem que ser feita num outro momento. Eu estou dizendo que, politicamente, neste momento, ele tem três opções, e acho que a terceira seria o único modo. Ele sempre corre o risco de ser o candidato, qualquer um que seja, não seja aprovado. Ele tem que fazer uma redução de danos. A redução de danos seria escolher uma mulher jurista com conhecimento, com prestígio e negra, como um modo de, digamos assim, não sei se é a palavra certa, Xisto, mas colocar o Senado contra a parede. Entendi. O que diria o Senado disso? Agora, veja, nota de rodapé. A solução do problema pode ser o problema da solução. Por quê? Tanto para o indicado, ou a indicada, como para quem indica. Veja, dependendo da pessoa escolhida, alguém dirá: o presidente só indicou porque o seu escolhido foi derrotado e não pode indicar outro de sua preferência, então acabou. O que sobrou foi essa pessoa. Veja o problema. E do outro lado, a pessoa indicada, há que se ter muito cuidado para que as pessoas não digam que ela só foi indicada porque era a única saída que ele tinha em face do imbróglio anterior. Entendi. É muito cuidado com isso. E veja, ainda voltando 2 passos, grande erro do presidente foi ter deixado que se formassem grupos de pressão. Veja, setembro, dia 12, ou não sei que dia, sai o Barroso, publicado no Diário Oficial a aposentadoria. No dia 13, a indicação firme do querido pelo presidente, do desejado, já devia estar no Senado para ser votada imediatamente. E outra, em setembro, outubro, não tinha todos esses imbróglios que estão aí. O presidente segurou, não sei se ele gosta ou não de que as pessoas fiquem pedindo coisas, ou se... Entendeu? Se eu tenho o poder de indicar alguém, começam a se formar grupos, de algum modo é um exercício de poder, as pessoas gostam. Eu não sei se um outro faria diferente, mas veja, começou a se formar a corrente que defendia Pacheco, exato. o presidente do TCU, o movimento mulheres, negros, ou as duas coisas juntas, são mais 3 grupos: mulheres, negros e mulheres negras. Esses grupos todos colocando seus nomes com abaixo-assinado e etc, etc. E o presidente foi deixando isso acontecer.
Uhum. alimentando especulações, inclusive. Ah, o ministro tal do Supremo prefere Pacheco. Oh. Aí os jornais, Pacheco preferido. Aí no dia seguinte, Passarinho contou que o presidente do TCU jantou com fulano, que dali saiu. Alimenta-se outro. Comissão entrega documento, alimenta-se outro. E o tempo foi passando. Entendi. Não foi indicado. E só agora, há pouco, que Messias foi indicado. Ou seja, Xisto, uma tempestade perfeita para dar errado. Uhum. Isto. Eu concordo plenamente. Inclusive, ontem, uma live que eu fiz foi muito nesse sentido também. É, a, muitas coisas que estão ocorrendo, que precisam, eu acho assim, na minha avaliação, sabe, doutor Lênio, o governo, ele está acreditando fielmente, né, na reeleição, na minha avaliação, é, e está esquecendo de algumas coisas que são essenciais dentro de uma campanha, inclusive essa questão da articulação, porque se a gente pegar o número de senadores que votaram, é óbvio que senadores que disseram para o presidente Lula que estariam com ele, votaram contra, porque o voto é secreto, não tem como saber. Bom, gente, nós Isso, estamos... isso sem considerar, Xisto, as fofocas de que tinha gente quinta coluna dentro das hostes do próprio governo. Né? Uhum, perfeito, exato. Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje, recebendo hoje aqui o Dr. Lênio Streck, tá certo? O jurista. Eu quero, mais uma vez, dizer que essa live está sendo transmitida de forma simultânea para o canal do Ágora da Geopolítica Facebook, para o canal no YouTube do Ágora da Geopolítica e também para o Twitch TV, tá certo? Quero mandar um abraço especial para o amigo Paulo Ricardo, do Visão Calidoscópica, e também para o Baraci, do Conexão Palhoça. E dizer para vocês que depois essa live também vai estar disponível no podcast do Ágora da Geopolítica. Nós estamos abordando hoje aqui a questão do Poder Judiciário de uma forma mais específica nessa entrevista. E nesse segundo módulo, doutor Lênio, eu vou abordar um tema que é um tema que o senhor trabalha bastante, pelo menos em algumas coisas que eu li a respeito, que é com relação à questão do subjetivismo dentro do Poder Judiciário. Há uma observação com relação a isso, com relação à questão de quais os riscos que se tem. Então, a minha pergunta é a seguinte: até que ponto é possível, nos dias de hoje, interpretar o direito sem cair no subjetivismo, especialmente em casos que são complexos, tá? E aí, tomando como referência as recentes decisões do STF. Bom, o direito não é e não pode ser aquilo que os tribunais dizem que é. Porque se é o que os tribunais dizem que é, ele já não é direito, ele é aquilo que os tribunais dizem que é. Então, o que está nessa questão toda, o que é o direito? Então, o direito é um produto da junção de discursos morais, políticos e econômicos. Veja-se que toda formação, toda aprovação de uma lei ou da própria Constituição, ela envolve sempre discursos morais, políticos e econômicos. Assim como quando você faz uma convenção de condomínio, você tem discursos morais, políticos e econômicos. O direito é exatamente o produto desses três, e o direito funciona e a democracia se instala se o direito filtra os excessos da política, da moral e até da economia. Então, o direito deve ter um certo grau de autonomia. Mas esse direito fracassa se ele é derrotado, por exemplo, ou corroído
pelos seus predadores. Pense num ecossistema em que o direito está posto, pense no direito como um castelo, que é atacado de fora para dentro, que eu chamo de predadores exógenos, externos, mas que são do jogo. Por quê? Pense em emendas constitucionais, projetos de lei, etc., que, se constitucionais, pode mudar a feitura do castelo. Se forem inconstitucionais, declarados assim pelo Supremo, é da regra do jogo. Agora, qual é o problema, então? O problema não são os predadores externos. O problema são os predadores endógenos, internos. E o subjetivismo, o livre convencimento, enfim, esse conjunto de olhares discricionários, discricionaristas, eles enfraquecem o direito. Por quê? Porque eles acabam construindo um outro direito. Porque essa é uma questão. Ninguém, em sã consciência, hoje acha que o direito simplesmente tem que ser aquilo que se esgota na semântica da lei. Por óbvio que não, isso é uma coisa muito velha. Agora, também o direito não é qualquer coisa. Isto é, o direito não pode ter subinterpretações e nem superinterpretações. Essa é uma questão que tem na literatura e tem no direito. Na literatura, brincando com isso, você pode. E isso me parece uma boa metáfora. O exemplo é do meu querido amigo, ex-aluno e sócio André Caran Trindade. Tem vários exemplos interessantes para isso. O primeiro é a história de Pinóquio. O intérprete que vai escrever sobre isso diz assim: Pinóquio, filho de carpinteiro, tá aí. Vou fazer uma ligação com Jesus. É superinterpretação, não tem nenhum sentido. O exemplo do André é: todos nós ficamos discutindo, há quantos anos se discute se Capitu traiu o Bentinho? Hã? Todo mundo discute isso. Está dentro da questão de se traiu ou não. Há várias teorias, teses, mas nenhuma tese vai dizer que Capitu era trans ou Capitu era um homem. Ou seja, o núcleo duro da discussão é que Capitu era uma mulher. Nesse sentido, que tem superinterpretações e subinterpretações. No direito, quando você me pergunta do subjetivismo, acho que a boa metáfora é dizer que você tem, por exemplo, se tem uma lei que diz é proibido carregar cães na plataforma do trem. Bom, qual é o problema se você for um literalista? Você proíbe cães e permite ursos. Porque se estão proibidos cães, ursos não estão proibidos, solta os ursos. Por quê? Porque qual é o sentido de proibir cães e liberar ursos? Nenhum. Portanto, erro crasso. Agora, por outro lado, se estão proibidos cães, não pode proibir o cão-guia do cego, correto? Exato. Veja quantos desdobramentos se tem numa discussão. Qual é a solução para isso? É entender que onde está escrito cães, leia-se animais perigosos. Isso significa que qualquer animal perigoso não pode, o cão-guia do cego pode e o cachorrinho Yorkshire pode também. Porque o núcleo da regra o princípio é proteção das pessoas. E assim se interpreta. Perfeito. O problema hoje é que há um excesso.
de superinterpretações. E, com isso, nós enfraquecemos esse produto direito, que é o produto desses três discursos. E isso enfraquece o direito, e se enfraquece o direito, enfraquece a democracia. Doutor Lênio, quando eu fazia faculdade, a primeira faculdade, né, hoje eu tenho 2 cursos de graduação, terminei agora há pouco um curso de jornalismo, tenho minha formação na área de geografia, né, sou doutor em geografia, professor da Universidade Federal de Campina Grande, e dialogo muito com colegas da filosofia. E uma coisa que a gente sempre, nas brincadeiras, né, entre uma aula e outra, comenta a questão de que a sociedade está perdendo a noção entre o quero, o posso e o devo. Né? Aquela coisa, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Então, eu queria, fazendo essa breve analogia, eu queria trazer o seguinte, o senhor traz aqui para a gente predadores exógenos e predadores endógenos, tá certo? Para ficar mais evidente, né, ao que está sendo referido, eu vou falar do que eu li, do que eu entendi, do que o senhor falou, para saber se seria nessa linha. Quando a gente fala atualmente sobre a questão política, a gente reconhece a existência de 4 poderes, é isso? O poder executivo, o legislativo, o judiciário e agora também a imprensa como um poder muito importante, porque ela tanto coloca pessoas no poder, como ela pode tirar pessoas do poder. E nesses últimos períodos, pelo menos nesses últimos meses, a gente tem observado a imprensa convencional, principalmente, né, não tanto a imprensa chamada imprensa alternativa, a imprensa progressista, enfim, mas principalmente a imprensa convencional, vazando informações e dizendo, olha, foi minha fonte que disse. Só que até se comprovar alguma coisa relacionada à fonte, que nunca é revelada, naturalmente, eu não estou questionando o segredo da fonte, porque quando eu sei recentemente, eu sei que é importante, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a imagem da pessoa, até ser esclarecida, a imagem ela é colocada na lixeira, né? E aí eu queria citar o exemplo do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, né, que teve uma atividade muito resiliente, muito consistente durante todo esse desdobramento do 8 de janeiro, e agora a gente vê uma ofensiva direta a ele. Aí eu queria saber, quando o senhor fala predadores exógenos, a gente pode associar como sendo um destes essa imprensa que veicula a informação sem a devida conferência, não estou me referindo a todos, obviamente, estou me referindo àqueles que não estão preocupados em seguir o parâmetro ético do jornalismo, essa é a primeira questão. E quando o senhor se refere aos predadores endógenos, trazendo para esse mesma seara, estaria relacionada aos embates que estão ocorrendo dentro de um próprio núcleo, de um poder como um colegiado como o STF, porque tem sido cada vez comum as ofensas entre eles. Né? Eu me lembro bem, eu sempre gostei de acompanhar as transmissões da TV Justiça, as transmissões do Senado, eu sempre gostei, né? Eu tenho um pouquinho de louco desse sentido. E a gente via alguma coisa quando tinha Gilmar Mendes com Joaquim, com o ex-ministro, né? Mas agora tem sido recorrente. Eles estão numa escala em que eles não estão perdendo mais assim a oportunidade de fazer crítica um ao outro. Então, só para deixar bem objetivo, o que eu estou querendo te perguntar é o seguinte: primeiro, como o senhor visualiza o poder dessa imprensa que está expondo informações que ainda estão sendo investigadas e, portanto, sem um compromisso ético? Seria um exemplo de predadores exógenos? E o que são esses predadores endógenos que o senhor se refere? A imprensa é um predador exógeno, né? Porque ele ataca o sistema, né? De fora para dentro, coloca ele em xeque, criando, digamos assim, um clima, um imaginário do tipo Deus morreu e agora pode tudo. A primeira grande questão que a imprensa coloca, a grande mídia, você não pode
fazer nenhuma proibição. Então, as pessoas são ofendidas, quando elas são ofendidas, elas processam, e aí recebem uma crítica porque estão querendo censurar. Se for o ministro Supremo, então, ele está proibido de processar alguém porque ministro Supremo, uma pessoa pública, pode dizer o que quiser dele. Ora, vamos lá nos irmãos Karamazov, vamos pegar Nietzsche também, enfim. Então, essa história assim, né? Você mata Deus no sentido de que há limitações, e depois você acha que pode tudo. Então, é bem o que aconteceu com o Zema. O Zema acha que pode usar uma espécie de humorismo Praça Nossa, por exemplo, ou algo desse tipo, com ofensas ao ministro Supremo e à instituição, tudo em nome da liberdade. Mas não há nenhum limite, e a primeira questão que se coloca nisso é saber se há limites. Ora, a modernidade, ela se instaura a partir da noção da auctoritas, da noção do Estado como interdição entre civilização e barbárie. Se nós não nos dermos conta de que somos modernos, com esgotamento ou não esgotamento, e que o limite... Veja, Freud foi o cara que pega essa noção de Hobbes. Onde está o limite? O superego. O superego é a minha instância judiciária. Ou seja, o id quer fazer qualquer coisa. O id é o Zema, enfim. Só farra, só ofensa, digamos assim, só prazer. O ego é aquele sentimento da realidade, enfim. E o superego diz: você não pode fazer. Você não deve fazer. E isso nos salva. Onde o superego está mal, não sou psicanalista, mas o superego corroído, você tem um psicopata ou algo parecido. A política sem limites acaba se criando isso, do tipo Deus morreu e agora pode tudo. Isso coloca em xeque, digamos, de fora para dentro, mas também com questões internas, porque os endógenos acabam alimentados pelos exógenos e acaba se criando, digamos, uma retroalimentação entre predadores exógenos, predadores endógenos. E aí a grande questão é saber o tamanho da musculatura que a democracia tem para resistir aos predadores. O Brasil respondeu que tem musculatura em 8 de janeiro e adjacências, mas o custo disso é alto. Perfeito. A questão para encerrar, você tinha... Sim. Até hoje, o Brasil passou por 14 golpes e tentativas de golpe. A questão é saber o seguinte: nós teremos o 15º? Uhum. E o que estamos fazendo para ficar no 14º? Que lições a 14ª nos deu? Que lições a 14ª nos deu? Essa é a questão que nós temos que responder. Perfeito. Deixa eu só saudar algumas pessoas que estão aqui online. Um abraço mais uma vez para o Paulo Ricardo, para o Luiz Delcides, para a Margarete. Um abraço, Margarete, seja bem-vinda. Um abraço também aqui para a Vera, seja bem-vinda, Vera. Para Maria Gouveia, que é nossa membro aqui no canal, muito obrigado pela sua participação, Maria Gouveia. Também aqui para Eli Simões, também um abraço, deixa aqui registrado, um abraço. E para Amândio,
Mande o Paulino também, seja bem-vindo e um abraço. Nós recebemos, gente, aqui hoje o Dr. Lênio Streck, que é uma das referências, né, na área jurídica, um jurista que a gente conhece bastante, né, participando aí ativamente, esclarecendo sempre em suas participações coisas muito delicadas. Essa live está sendo transmitida de forma simultânea para o canal Facebook e YouTube do Ágora da Geopolítica e também para o Twitch TV do Ágora da Geopolítica, e estará disponível também amanhã num podcast do Ágora da Geopolítica. Nesse próximo bloco, o penúltimo bloco que nós vamos ter, você vai poder participar ativamente, caso você tenha algum questionamento. Você que está participando no chat, você pode colocar o questionamento e a gente vai habilitar aqui para o Dr. Lênio analisar. Dr. Lênio, eu queria trazer agora um debate seguinte. Quando eu era mais jovem, eu assistia a um seriado que o slogan do seriado é: a justiça é cega, mas enxerga no escuro, né? Então, a metáfora da justiça como cega, ela pressupõe justamente a questão da imparcialidade. Agora, tem crescido, na minha avaliação, a percepção de que, em certos momentos, o judiciário ele parece estar com esse enxergar no escuro, no sentido de estar decidindo antes mesmo de fundamentar adequadamente. Essa, inclusive, vem sendo uma das principais críticas, né, a alguns setores do Poder Judiciário, Poder Jurídico brasileiro. Esse fenômeno, ele se aproxima, eu li um texto que mencionava a respeito sobre a questão do decisionismo, não é isso? Aí a minha pergunta é a seguinte: o decisionismo judicial é hoje uma exceção, ou se eu entendo que ele tem se tornado uma prática estrutural no sistema da justiça brasileira, né, de já ir com já ter uma deliberação sobre o que está sendo feito? Como é que o senhor visualiza enquanto jurista? A gente pode definir o decisionismo como um ativismo judicial, digamos, equiparado, assim, né? Há uma diferença entre judicialização e ativismo ou decisionismo. A judicialização é contingencial, ela é desejável em qualquer país do mundo. O judiciário tem que intervir quando estão em jogo direitos fundamentais, igualdade, etc. Mas não significa que o judiciário possa, no seu cotidiano, decidir o que quiser e do modo que quiser, e escolhendo, inclusive. Porque, veja que se um grupo de pessoas consegue uma decisão judicial, por exemplo, para comprar um ônibus para ir para o colégio, é uma grande decisão ou não. Porque se você não pode dar esse mesmo direito às outras pessoas, o judiciário não poderia tê-lo feito por uma razão simples: quem faz isso é a política. Você tem que votar para discutir. Então, essa é uma discussão. O Brasil acostumou jogar tudo numa tutela do judiciário, que acaba governando os municípios, etc., com o auxílio do Ministério Público e a Defensoria Pública, acaba criando esse conjunto que se pode chamar assim de decisionismo, se quisermos, né? E esse é um fenômeno que se criou cada vez mais a partir depois que a Constituição tinha uns 15 anos, um pouco mais, 20 anos, passou um pouco do período da própria autocontenção do Supremo Tribunal, mais self-restraint, e começou, digamos, o Supremo também achar que ele era iluminista, de tentar mostrar o que era bom para colocar a história na frente, ou, enfim, essas coisas. Esse é um problema, porque o Supremo não legisla, os tribunais não podem legislar. Mas, a partir de 2004, isso se tornou mais forte ainda quando se criaram as súmulas vinculantes. E, em 2015, e a ideia não era essa, o Código de Processo Civil foi feito para criar previsibilidade e, na verdade, ele acabou sendo, digamos, uma interpretação forçada
é como se o Código de Processo Civil tivesse instituído um sistema de precedentes pelos quais os tribunais superiores se tornam cortes de precedentes. Ora, cortes de precedentes significa que só o Brasil tem. Nenhum país do mundo faz precedentes para o futuro. Isso responde à sua pergunta. Por quê? Porque se o judiciário diz o que o direito é, e se o judiciário decide de forma antecipada os casos que ainda nem ocorreram, fazendo teses, etc., ele está cuidando do futuro. Judiciário cuida do passado. Quando ele cuida do futuro, ele entra no lugar do legislativo e do executivo. E aí se cria um problema. Acho que isso responde bem à sua questão. Perfeito. Vou habilitar aqui alguns comentários, doutor Lênio. Do Paulo Ricardo, Visão Caleidoscópica, ele gostaria de saber um pouco mais sobre como é que o senhor visualiza esse 15º e como evitá-lo, né? O senhor relatou que já houve 14, ele pergunta como seria esse 15º, como evitá-lo. Rubem Roberto é meu irmão, um abraço para você, meu irmão. Rubem está no Janga, lá em Paulista. Eu sou recifense, o senhor já deve ter percebido pelo sotaque, né, doutor Lênio? Eu sou recifense, o senhor falou do 13, eu estou pelo Santa Cruz, tá? Eu sempre não deixo a oportunidade de falar uma brincadeira, que é o único time no Brasil que ensinou o brasileiro a dirigir. Era um time que era da primeira, foi para a segunda, terceira e quarta divisão. Mas é um time respeitável, tem uma torcida fantástica. Um abraço, Rubem, para minha mãe também, que certamente deve estar acompanhando. Um beijo, mãe. É muito importante esse lado, né, sair um pouquinho da seriedade para falar, doutor Lênio, desculpas pela essa intervenção. Então, são duas questões, tá? Um novo golpe já está em andamento, com a direita e com o Centrão, é um comentário que o Rubem faz, mas o Paulo, ele pergunta sobre essa questão de como se evitar. Doutor Lênio, como é que o senhor visualiza isso? Bom, nós estamos vivendo uma espécie de estado permanente de golpismo. Porque a todo momento volta esse assunto das urnas eletrônicas, volta o assunto, por exemplo, de que não houve tentativa de golpe, nada disso, porque, afinal, não houve tanque na rua para fazer isso. E toda essa argumentação, digamos, esse negacionismo, né, ele cria esse ambiente de uma espécie de estado permanente de golpismo. E hoje é muito forte a partir desse novo modo de examinar, de fazer política, né? Que é o modo truculento, o modo de colocar o outro poder contra as cordas, mutilá-lo politicamente. Por exemplo, essa questão de que os senadores estão em campanha da extrema-direita dizendo que o senador só se elege ou deve eleger ou deve ter na sua plataforma o impeachment de ministro supremo. Isto aí é uma autoimplosão no sistema, como falei. Como evitar isso? Uma das coisas é um país que não cuidou do ensino jurídico, por exemplo, está pagando muito caro hoje. As faculdades de direito se transformaram num criatório de reacionários. Nunca vi coisa tão reacionária, tanta gente reacionária. Acho que quem rivaliza com o direito em termos de reacionarismo é a medicina. E além disso, todo o problema da simplificação, o direito ficou simplificado, ninguém se operaria com um médico que tivesse estudado operação cardíaca simplificada. Mas no direito,
tudo acaba. E agora com a inteligência artificial, então, eu escrevi hoje na minha coluna no Conjur, que estão inventando, não basta dar um prompt para o nosso telenauta, que não sabe bem o que é um prompt. Um prompt eu pego, se eu sou juiz, eu tenho um processo para julgar, eu dou um prompt, digo, condena o xisto. E aí a inteligência artificial acha argumentos e fundamentos para justificar a condena. Isso é um prompt. E agora estão inventando já o prompt do prompt, um fazedor de prompt. O que mais dá para dizer sobre isso? Ou seja, no dia amanhã, hoje, nós temos que perguntar de novo o que é isto o direito, o que é isto a democracia e qual é o nosso papel como gente do direito para ajudar na preservação da democracia. A democracia é algo que tem que ser cultivado, né? Mas hoje eu tenho muito receio. Doutor Lênin, o senhor aborda aqui um tema que eu considero muito importante, muito relevante, porque a inteligência artificial, de certa forma, ela está se infiltrando, está sendo utilizada em diferentes áreas. E quando a gente direciona para uma área como a do direito, e mais precisamente, por exemplo, com do direito voltado para a questão do direito penal, né, que pode mudar a vida de uma pessoa, aí eu queria saber um pouco do senhor, como é que pode ser feito, na sua avaliação, para que nos cursos, né, principalmente nas faculdades, nas universidades, esse tema ele seja incluído, porque queira ou não ser considerado, quando E aí, por favor, não estou dizendo que o advogado não deva recorrer à inteligência artificial, aliás, eu acho que todo mundo deve recorrer, mas a grande questão é como se faz isso. Né? O que eu digo, não se pode substituir a inteligência artificial pela inteligência natural. Né? Então, só que isso, na minha avaliação, eu não sei como é que está ocorrendo, se não seria já o caso de ser um tema na escola para a formação dos novos advogados, juristas, etc., mas para os atuantes, né, que já saíram da faculdade, estão na ativa, se não haveria aí uma necessidade, eu não sei como ocorrem os encontros, né, entre vocês, mas se não haveria uma necessidade desse tema ele ser esmiuçado, de ser destrinchado, porque no ano passado, passei por uma experiência, não vou relatar aqui porque é muito específica, em que eu praticamente pedi para que a inteligência artificial fizesse uma síntese de determinados artigos dentro do Código Penal brasileiro, e ela trouxe com a propriedade sólida. Aí, quando eu conversei com o advogado, para até mesmo entender, então o que ele me passou foi realmente aquele conteúdo, quer dizer, há uma proximidade de análise, quer dizer, a precisão que eu estou querendo dizer, sabe? Mas há um risco também, como o senhor falou, a questão do direito é sempre uma interpretação que se tem, né, entre quando você tem um agressor que dá um soco na outra pessoa, o promotor vai dizer que ele agrediu e o advogado vai dizer que o rosto da pessoa esbarrou sem querer na mão do outro. Então, é tudo uma questão de interpretação, há uma subjetividade nesse sentido. Mas, só para resumir e deixar bem objetiva a minha pergunta, o senhor acredita que esse tema ele deva ser considerado um tema estratégico dentro do contexto atual do debate jurídico? Bom, a inteligência artificial é uma realidade. Eu não sou um ludista, tá? Para os nossos telenautas, não precisar recorrer à inteligência artificial para saber o que é ludismo. Ludismo são aqueles que destruíam máquinas lá no século XIX. Eu não sou um ludista, eu não quero destruir máquinas, eu adoro tecnologia, eu só acho que a tecnologia deve ser uma ferramenta. E hoje a inteligência artificial não é uma ferramenta. Se você quer saber o que é uma ferramenta, você tem um pincel que vai ser a ferramenta para fazer um belo quadro.
Você não pode ordenar ao pincel que ele faça um quadro para você, mas você ordena para aquilo que você diz que é ferramenta e ele faz um quadro, porque ela já não é uma ferramenta, ela já é algo que está substituindo a tua cognição ou, no mínimo, matematizando as possibilidades que você tem para aquela tarefa que ela, com seus algoritmos, faça uma predição disso. Isso é muito perigoso. O fenômeno do brain rot, por exemplo, que é isso, que é o apodrecimento do cérebro e tantas coisas, hoje é uma realidade. Sim, as faculdades deveriam encarar de frente isso criticamente, porque senão, se deixar isso frouxo, os alunos vão fazer a disciplina sobre o IA com o IA e, portanto, serão fagocitados pela própria IA. E aí não tem sentido. Eu não sei se o senhor soube, doutor Lênio, que teve, inclusive, uns casos, eu estou esquecendo realmente, porque a gente vai passando, às vezes, né, os vídeos, e em uma situação que teve uma audiência, e o representado, o que estava sendo querelado, né, ele utilizou uma... Eu vi. Você ouviu esse caso? É. Chega a ser preocupante, não é isso, doutor Lênio? Não, isso vai acontecer logo, né? Uhum. Isso vai acontecer, logo já acontece. Hoje, para ter uma ideia, assim, um menino chega e um menino recém-formado diz: eu dei um prompt e que nós vivemos hoje uma espécie de promptocracia, né? É uma derivação da algocracia. Eu dei um prompt e o ChatGPT, ou Gemini, fez uma petição em 15 segundos de agravo de instrumento, muito melhor que eu. Digo, você é um imbecil, porque estudou 5 anos, não aprendeu, e a máquina em 15 segundos faz melhor que você. Dá uma pensada nisso. Esse é o enigma que eu trago, né, sobre isso. Se a máquina faz melhor para você, comece a se preocupar. Preocupe-se. Preocupe-se. Porque aí, Houston, we have a great problem. Perfeito. Gente, olha como o tempo passa rápido, doutor Lênio. Já estamos aí a 3 minutos do combinado. Isso. Doutor Lênio, vamos... isso. É isso, estamos a 3 minutos. Só queria passar a palavra para o senhor, antes de fazer o encerramento oficial, mas se o senhor tem algo que gostaria de acrescentar, relação a alguma programação, falar, se o senhor quiser divulgar o seu escritório, enfim, fique à vontade para esses 1 minuto aí, 2. Bom, o nosso escritório, né, Streck Trindade, é um escritório que é uma boutique que trabalha questões sofisticadas, uma boutique que aprendeu a ouvir as pessoas. Trabalhamos muito com CTI, ou seja, UTI, casos que outros não conseguem resolver. Nós fazemos uma anamnese profunda dos problemas, né? Essa é a expertise do escritório, né? Alta sofisticação de análises, né? E isso nos orgulha muito, né? Principalmente na área dos grandes tribunais e tal, tribunais superiores, mas também, digamos, mais no varejo também. Isso é muito importante. Você falou em livros antes, eu não tenho nenhum site que venda livro, nada disso. É só na Amazon, etc., onde estão as dezenas de livros que eu escrevi. O mais recente agora é O Robô Não Desce Escada e Trapezista Não Voa, que é o livro sobre inteligência artificial. Mas o anterior, o anterior, um pouquinho antes, é o livro chamado Ensino Jurídico em Crise, em que eu faço uma análise do ensino jurídico
isto que eu disse aí há pouco, eu analiso, né, os problemas do ensino jurídico, essa fábrica de reacionários que estão por aí, que precisamos falar sobre isso, né? Precisamos falar muito sobre isso. E convidando também para quem quiser me ver, eu estarei em João Pessoa. Olha só. Aí, João Pessoa, estarei no Congresso em homenagem ao Dino, ministro Dino, no final do mês de maio, agora. Acho que falo na sexta-feira 29 ou algo assim, não tem bem na cabeça. João Pessoa. Depois eu tenho. Qual local, doutor? Eu acho que num ginásio, num centro de eventos de João Pessoa. Né? Sim, está sempre conversando. E também o Congresso, no dia 15, faço o encerramento do Congresso Internacional sobre Mentalidade Inquisitória, em Curitiba, Paraná. E também no dia 4, 5 e 6, eu faço encerramento também do grande congresso, talvez o maior do Brasil, da ABDConst, Academia Brasileira de Direito Constitucional, em Curitiba, no Teatro Guaíra. Então, muito bem. Tem apresentação minha, eu e banda, quer dizer, faço, digamos assim, um acústico. Ah, sério? Olha só. Não. Isso é brincadeira, né? Uma palestra solo, né? Enfim. Certo. Doutor Lênio, só uma última informação, aliás, duas. Esse evento de João Pessoa, que fica próximo aqui, né? Eu pensei, fiquei tentado em ir, mas ele é fechado, como você sabe informar, ou depois eu posso obter essa informação com o Eu senhor? mando para você o link disso e você divulga e veja como é que é, tá? É E se o senhor... Certo. O link, né? Do Jorge Salomão, é da EBEC, Escola Brasileira de Estudos Constitucionais, EBEC. Certo. E se o senhor tem um e-mail, se o senhor gostaria de disponibilizar para contato? O e-mail é lenio@strecadvogados.com.br. lenio@strecadvogados.com.br. E tem outro, que é lenio@professorstreck.com.br. Pronto. Strec.com.br. Pronto, está aqui. Bom, eu quero agradecer, doutor Lênio, muito obrigado mais uma vez pelo aceite, tá certo? Por a sua participação era muito importante, inclusive porque eu, aqui na universidade, eu conheço vários estudantes que estão aspirando aí, né, à busca de uma qualificação profissional, e é bom a gente ter a oportunidade de receber, né, uma pessoa tão gentil como o senhor, um profissional reconhecido internacionalmente, inclusive, mas ao mesmo tempo sem ter deixado de lado, né, essa questão da preocupação com a base. Muito obrigado mesmo pela sua participação. A casa fica aberta, caso tenha uma outra oportunidade, e deixo aqui meus agradecimentos e um bom final de semana, né, para descansar agora amanhã. Um abraço a todos, abraço seu menino aí, né, 10 anos, que acho que será advogado no futuro, né? Se Deus quiser. Muito obrigado, doutor Lênio. Gente, valeu. Vocês que participaram também, um abraço, muito obrigado também. Até a próxima, doutor.